Imagine fazer uma cirurgia completa em você mesmo, sozinho, em plena Antártida. E é exatamente isso que eu vou te contar na história de hoje. Mais um dia te contando as histórias do livro Medicina Macabra. Bom, segundo o livro, esse caso aconteceu lá em 1961. Um médico russo chamado Leonid, que trabalhava em uma base remota na Antártida, ficou seriamente afetado por uma infecção no apêndice. Bom, só que o clima da região era péssimo, então não havia a menor possibilidade dele ser retirado dali. Então a sua única opção foi operar a si mesmo, já que ele era o único médico num raio de 16 mil quilômetros. E então, com a ajuda de seus colegas e o anestésico local, ele mesmo removeu seu apêndice. Outro caso de autocirurgia ocorreu no século XVIII lá na Índia. Dessa vez, o paciente cirurgião era um francês que se chamava Claude Martin. E assim, ele era riquíssimo e ainda era especialista em diversas áreas. Ele deixou a maior parte da sua fortuna para causas humanitárias, incluindo a fundação de 3 escolas existentes até hoje. Em 1782, Martin desenvolveu sintomas de cálculo na bexiga. Bom, e para evitar uma cirurgia arriscada e dolorosa, ele mesmo resolveu dar fim no problema, que relatou em carta e mais tarde foi publicado por uma revista médica, explicando como resolveu a questão. E o processo iniciou em abril de 1782 e o método foi o seguinte: ele construiu um instrumento artesanal usando uma agulha de tricô, presa a uma alça feita de barbatana de baleia. Aí, meus caros, ele inseriu esse instrumento na uretra até atingir a bexiga e começar a limar a pedra até desgastá-la pouco a pouco, que resultou na expulsão de pequenos fragmentos do cálculo. Ele então enviou um desses pedaços ao médico local Dr. Markson, que confirmou a eficácia parcial do método, mas alertou que o uso contínuo da lima poderia trazer inflamações graves ou até mesmo fatais. Apesar do aviso, Martin persistiu, pois ele não sentia dor e acreditava estar se beneficiando com a prática. Então ele continuou seu tratamento caseiro até outubro do mesmo ano, limando a pedra cerca de 3 vezes ao dia. Se isso já não bastasse, ele injetou água quente na bexiga e forçava a sua saída, o que levou a pedra até o canal. E com a lima ele empurrou a pedra para fora do canal da bexiga. Em um episódio, um espasmo por toda a uretra prendeu a lima firmemente por cerca de 10 minutos, causando sangramento e a expulsão de diversos pedaços da pedra. Bom, como ele não sentiu dor e nem teve complicações após isso, ele concluiu que não havia risco de inflamação algum. Martin acreditava que qualquer pessoa poderia fazer esse tipo de autocura, pois somente o próprio paciente poderia saber onde estava doendo e como manipular a lima. O processo exigia pouco esforço e na cabeça dele não havia risco algum de inflamação. E, se feito corretamente, causava o mínimo desconforto. O querido confiava plenamente em seu método caseiro para curar cálculos na bexiga, principalmente depois de métodos convencionais como eméticos e laxantes falharem e só piorar mais ainda a sua situação. Com dor intensa, ele passou a comer carne sem tempero e beber bastante água, mantendo seu intestino ativo com laxantes. À medida que a sua urina clareava e o seu intestino melhorava, ele intensificou o uso da lima, passando a usá-la até 12 vezes por dia. Aos poucos foi expelindo fragmentos da pedra até que o cálculo saiu completamente. Desde então, relatou não sentir mais dores e também não voltou a ter pedras novamente. Tá, e você, acredita que esse caso realmente aconteceu ou é impossível? Me conte aqui nos comentários. E já me segue para não perder nada. Tchau!